Olá, amigos! Este é mais um momento Oficina de Emoções. Um momento em que cada um é convidado a dar uma parada para observar o seu estilo de vida. Afinal de contas, com consciência, vontade, ação, nós podemos transformar nossa vida e, de alguma forma, também ajudar a transformar a vida das pessoas à nossa volta. Hoje, o nosso momento Oficina de Emoções faz uma reflexão sobre o quanto que, no momento em que perdemos certas seguranças, nós descobrimos do que somos capazes. O quanto, a princípio, perder uma segurança representa desgaste emocional, medo e tristeza, desespero às vezes. Mas depois a gente pensa, observa as consequências de tudo aquilo ali e vê o quanto que outras coisas novas apareceram exatamente pelas perdas, que a princípio nós pensávamos que se perdêssemos, nós não iríamos sobreviver sem elas, né? Digamos assim. Eu me lembro de uma história que retrata mais ou menos isso. A história é A Vaca Vai para o Brejo, e é a história de um monge que estava andando numa região muito árida com seu discípulo e estavam com sede, estavam precisando também de um lugar para se passar a noite, se acomodarem. E depois de andarem muito tempo naquela região muito árida, eles avistaram de longe uma cabana bem acabadinha. E eles se aproximaram, achando que, inclusive, não haveria ninguém ali. Tamanho o estrago da casa, né? Quando eles se aproximaram da casa, viram que tinha algumas pessoas vivendo ali. E pediram ao dono da casa para dar uma guarida para eles passarem a noite, comer alguma coisa. E o moço o acolheu muito bem, os acolheu, né? Era o monge e o discípulo. E ali eles conversaram com aquela família, o quanto que aquela região era distante e como que eles conseguiam sobreviver ali. E o dono da casa disse que era graças a uma vaca que eles tinham, porque aquela vaca era muito boa, vaca leiteira, dava muito leite. Então, eles usavam o leite para consumo próprio, para fazer queijo, para vender isso no lugarejo próximo, para reverter em recursos e eles conseguirem aí sobreviver. Então, era graças àquela vaca que toda a família sobrevivia. A vaca era, digamos assim, quem sustentava toda a família. No outro dia de manhã, o mestre e o discípulo agradeceram a hospedagem e foram embora. Depois de andarem um certo tempo, o mestre olhou para o discípulo e disse: "Você observou aquela vaca?" E o discípulo disse: "Sim, mestre." "Pois bem, volta sem que ninguém o veja. Pegue aquela vaca e empurre ela no precipício." A princípio, o discípulo ficou achando muito estranho aquela ordem, digamos assim, do mestre, não é? Mas o mestre continuou dizendo: "Vá, acredite o que eu estou falando, que vai ser algo bom para aquela família, eles perderem essa vaca." E o discípulo disse: "Mas, mestre, é o único meio de sobrevivência que eles têm. Como que eles vão sobreviver se a vaca for pro brejo, não é? Se eles perderem a vaca?" E o mestre ficou calado. E diante do silêncio do mestre, o discípulo resolve obedecer. Aí nesse momento o discípulo vai, sem que ninguém o veja, empurra o animal para um precipício e lá a vaca cai e vai embora. E aquele discípulo ficou com uma certa culpa no coração.
Ele não conseguia se perdoar porque tinha feito aquilo. Então, algum tempo depois, uns 2 anos depois, ele teve a oportunidade de voltar ali naquela região e aproveitou para visitar aquela família. Quando chegou próximo ali, já da casa, viu que a casa estava reformada, estava bonitinha e tinha até um carro ali na garagem. E ele pensou: aquela família não deu conta de sobreviver sem a vaca e certamente vendeu e foi embora. E ele apertou o passo, chegou na casa e, para surpresa dele, era a mesma família que estava morando ali. Nossa, que alegria de rever aquele moço que acolheu ele naquela época que ele precisou passar aquela noite. E foi uma alegria. E conversa vai, conversa vem. O discípulo disse: mas vocês prosperaram muito. Que diferença! A casa, a qualidade de vida de vocês. Na época que nós estivemos aqui, a casa estava toda acabada, vocês não tinham tantos recursos. O que aconteceu? Aí o dono da casa disse: ah, você nem sabe o que aconteceu. Você se lembra daquela vaca? Aquela vaca caiu no precipício. E ali nós ficamos sem a vaca para nos dar sustento. A princípio foi muito difícil. Nos desesperamos, choramos, pensamos que não teríamos mais saída. Mas depois descobrimos que poderíamos fazer artesanato. E toda a família está agora confeccionando um artesanato e nós não damos conta de atender tantos pedidos. Então, o artesanato deu recursos mais do que a vaca. E aí aquele discípulo entendeu o que o mestre tinha sugerido. E essa história, meu amigo, minha amiga, é uma história para que nós possamos ver também na nossa vida situações em que achamos que é imprescindível ter na nossa vida. Não é? Coisas, cargos, funções, trabalho, pessoas. E às vezes nós giramos a vida em torno daquilo ali. Ou algumas pessoas giram em torno de nós. Às vezes nós que somos a vaca, não é? As pessoas giram em torno de nós. Mas isso não é bom. E quando nós quebramos isso aí, nós conseguimos quebrar. A princípio é difícil, dá um certo medo e insegurança, mas depois vamos descobrir novos horizontes. Porque saímos de nossa zona de conforto, nosso medo, e podemos descobrir coisas muito melhores. Então, deixa que a vaca vai pro brejo. Ficamos por aqui. Se você quiser saber mais, entre em contato conosco através do site casademaria.org.br. Até a próxima, com a graça de Deus.